Bom, pessoal, então, agora a gente vai falar sobre a representação do número complexo com a fórmula de Euler. Também vai ser muito importante para a gente mais à frente, porque a gente sempre vai poder fazer essa mudança, né? Saindo de uma forma exponencial para uma forma, digamos assim, uma soma de cossenos e senos, né? Bom, então, diretamente, vamos lá. A gente tem um número complexo, né? Z igual a x mais i vezes y, como a gente já comentou. E dentro aqui do plano complexo, né, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a gente tem a representação do número complexo na forma, né, vetorial, digamos assim. Então, o que acontece? Pela fórmula de Euler, essa fórmula de Euler, ela é derivada, ele está dizendo aqui que vai derivar num problema, né? Problema que está até aqui mais embaixo. No entanto, para você derivar essa fórmula de Euler, um dos jeitos mais, digamos assim, mais comuns é você escrevendo essa função aqui como uma série de Taylor. Tá? Então, escrevendo ela como uma série de Taylor, você vai ter que saber as derivadas dela. A primeira derivada, a segunda derivada e por aí vai. Uma vez que você souber as derivadas, você tem que saber ela em um ponto. E o ponto mais trivial, se você tiver aqui f de θ igual a e elevado a i θ, os pontos mais triviais é o f de zero, né? Isso aqui dá 1, porque zero vezes i dá zero, e elevado a zero dá 1. Então você tem essa função e elevado a i θ no ponto zero. E aí você avalia todas as derivadas dela, todas as derivadas que eu digo algumas, né? A primeira, a segunda, a terceira no máximo. E você escreve essa função com a série de Taylor. E também você tem que ter conhecimento de como é escrito cosseno de θ em uma série, né? Vai ter uma série lá, 1 mais x2, 2 fatorial, umas paradinhas lá. Tem umas fórmulas, você expande o cosseno em uma série. E também o seno, você também expande ele numa série. Uma vez que você escreve essa daqui numa série de Taylor, você vai conseguir enxergar que essa função, ela pode ser escrita como cosseno de θ e seno de θ. Tá? Para a gente aqui, o que interessa por enquanto é a gente utilizar essa fórmula. Um detalhe importante que também vai fazer diferença depois, normalmente essa equação você pode botar i θ, e esse sinal aqui, ó, ele vai depender do sinal aqui do expoente. Tá? Porque aqui você vai ter cosseno de θ e mais ou menos e seno θ. Ou seja, se for e elevado a menos i θ, vai ter cosseno θ menos i seno θ. Tá? Menos i seno θ. Vai ser até importante porque a gente precisa do conjugado complexo, né? Muitas vezes. Bom, então, usando a fórmula de Euler, que inclusive na matemática ela é tida como uma das mais elegantes que existe, né? Você pode simplesmente pegar, né? A gente tem aqui o nosso número complexo, né? Z igual a x mais i y. E no plano complexo eu já mostrei aqui, vou subir aqui para mostrar novamente. Eu mostrei aqui que o seno, no vídeo anterior, né? Que o seno de θ é igual a y sobre r e o cosseno de θ é x sobre r. Ou seja, eu tinha escrito bem aqui também que y é r seno θ e x é r cosseno θ. Então, tendo em vista isso, que é facilmente visto, digamos assim, geometricamente aí no plano complexo, você pode substituir o x aqui por r cosseno θ e o y por r seno θ. Colocando o r em evidência, você vai então escrever o seu número complexo como z igual a r vezes e elevado a i θ, né? Sendo que você está se valendo aqui da fórmula de Euler, né? Então, r vezes i θ. R vezes e elevado a i θ. Então, lembrando que o R também pode ser calculado, né? Pelo teorema lá de Pitágoras, que é x quadrado mais y quadrado, e a raiz dessa soma aí desses dois quadrados. E também aqui
Recordando que y sobre x, o arco, né? Y sobre x, como eu falei no outro vídeo, você pode usar a calculadora, você vai achar aqui a fase do seu número complexo, né? O θ. Então, é o seguinte, como ele está dizendo aqui, a equação ela é convenientemente usada dessa forma, a equação que representa um número complexo, tá? Então, diversas vezes você vai poder usar dessa maneira e algumas contas, alguns cálculos integrais vão ficar mais fáceis, tá? Ficar mais fáceis. Então, olha só, aqui também, como eu falei antes, é muito importante a representação do conjugado, né? Conjugado complexo. Então, o conjugado complexo, você simplesmente vai trocar o menos i e θ, né? Então, e inclusive é uma consequência direta do quê? Do que se z é x mais i, y, e o z asterisco, que é o conjugado, é x menos i, y, você vai ter também, e se você deduzir lá, usando a fórmula de Euler, vai ver que o r é igual a, desculpa, vai ver que o z é igual a r vezes e elevado a menos i θ, né, para esse conjugado aqui do z. Então, para trocar, para formar o conjugado, é só trocar o sinal. Outra coisa, da mesma forma, né, até de forma mais simples aqui, se você faz o produto do número complexo vezes o seu conjugado, você vai ter aqui, ó, r vezes e elevado a i θ, vezes r elevado a menos i θ. Então, r vezes r vai dar r quadrado, e você tem que e i θ vezes e menos i θ, isso aqui é a mesma coisa de r, vou repetir aqui, r quadrado vezes aí o produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, i θ mais menos i θ. Então, isso aqui dá zero. Então, r quadrado vezes e elevado a zero é só r quadrado, uma vez que e elevado a zero é 1. Então, da mesma forma, você vai ter aqui, ó, mesmas coisas que a gente deduziu antes, que o r, né, o comprimento daquele vetor, né, o módulo do vetor, é a raiz quadrada de z asterisco, ou seja, a raiz quadrada de r quadrado, que dá r. Bom, e é isso. Simplesmente essa é a aplicação que a gente vai usar aqui para a fórmula de Euler. Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, vamos ver um exemplo de uma aplicação. Ele está dizendo, mostre que e elevado a i θ é cosseno de θ menos i seno θ. Ou seja, ele está pedindo para fazer a mesma dedução que foi feita antes, né? Então, use esse resultado e a representação polar de z para mostrar que o módulo de e elevado a i θ é igual a 1. Então, vamos lá. Para a gente provar isso aqui, como ele está dizendo, a gente vai usar o fato de que ele está dizendo aqui que o cosseno de θ é uma função par de θ. Ou seja, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Vamos lá, o que significa isso? Deixa eu ver se eu desenho bem aqui um plano aqui, para a gente mostrar isso mais facilmente. Bom, tá aqui o nosso ciclo trigonométrico novamente, né? E agora eu percebi uma coisa. Naquela hora, quer dizer, no outro vídeo, no vídeo anterior, eu cometi um erro. Não é nada demais também, não. Falta de prática de dar aula de matemática, tá? Quer dizer, tenho aí essa justificativa. Pensa aqui nesse vetor, né? Vetor aqui. Eu acabei de pintar aqui de vermelho. O vetor, ele está fazendo um ângulo zero. Eu vou para cá, sentido anti-horário, eu tenho sentido positivo, né? O ângulo está aumentando. Se eu for para cá, o ângulo ele está modificando, mas eu estou indo no sentido negativo. Então, naquele vídeo, eu peguei e fiz mais ou menos, não está ficando reto. Eu fiz o seguinte, eu peguei aqui, acho que o ângulo de 135 graus, e eu disse que era igual de menos 45 graus. Deleta isso, viu? Não é menos 45, não. Na verdade, o ângulo ele começa aqui, né? Então, na verdade, ele aqui 135, aqui é o ângulo de menos 360 menos 35 dá menos 225 graus. Né? E para cá você andou 225
graus para o lado negativo, né? Para cá, 135. A soma dá 160 em módulo, né? É isso mesmo. Então, naquela hora eu cometi esse errinho. No outro vídeo. Eu estou falando naquela hora porque foi antes aqui que eu estou gravando esse. Bom, tendo corrigido isso, perceba uma coisa. E se você tem aqui um ângulo θ, né? Eu posso andar aqui, ó, por exemplo. Pode ser qualquer ângulo θ. Andar um ângulo θ para cá. Qual vai ser o cosseno de θ? Vai estar aqui, ó. O cosseno de θ vai ser esse valor aqui. Como para π sobre 6, esse valor é raiz de 3 sobre 2. Agora, tendo andado esse ângulo θ, se eu andar ele para cá menos θ, não é bem aí, né? Seria, como eu botei ali embaixo, mais ou menos aqui, menos θ, o ângulo, o cosseno continua o mesmo, ó. Vou prolongar aqui, ó. Ver se eu mudo de cor. Eu mudo de cor. Ctrl Z, Z, Z. Então aqui um verdinho. Então, é o mesmo ângulo. Então, o cosseno de θ... Eita, cor horrível. Cosseno de θ, ele é igual ao cosseno de menos θ. Né? O cosseno de menos θ. Então, com base nisso, voltamos lá para o nosso número lá, naquele exemplo. Né? Eu tenho aqui que é elevado a menos iθ. Então, é elevado a i menos θ. O ângulo é menos θ. Então, fica cosseno de menos θ. Como aqui é mais, né? Porque eu estou colocando menos para dentro do ângulo, ficaria mais i vezes o seno de menos θ. Agora perceba aqui, voltando lá para aquele ciclo trigonométrico. Você percebe o seguinte, percebe que, em termos de seno, o θ aqui, que é esse ângulo, o seno está aqui, né? Pam, 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 o seno tem esse valor. E aqui, pam, 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 é o mesmo valor, essa mesma distância aqui, no entanto, é para o lado negativo. Então, significa que o seno de θ é menos o seno de menos θ. Então, se você troca o sinal da variável, troca o valor do seno. Aqui no cosseno, você trocou o sinal da variável e não trocou o valor do cosseno, né? Como a gente mostrou aqui. Isso aqui a gente diz que o cosseno é uma função par. Tá? Uma função par. E aqui, quando isso acontece, quando você troca o sinal da variável e troca o sinal da função, você tem uma coisa chamada função ímpar. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, voltando lá para o nosso exemplo? Voltando lá para o nosso exemplo. Aqui, você vai ter que e elevado a i menos θ é igual, esse aqui, cosseno de menos θ é a mesma coisa de cosseno θ, e aqui, seno de menos θ é menos, colocando menos aqui, o menos 1 aqui em evidência não, para fora, menos i seno θ. Então, o que foi que aconteceu? Foi mostrado aqui que elevado a menos i θ é cosseno θ menos i seno θ, que corresponde exatamente ao que a gente já falou antes sobre o conjugado, né? Conjugado complexo, quando eu mostrei aqui a fórmula de Euler pela primeira vez. Bom, além disso, o que é que ele quer? Ele quer o módulo disso aqui. Então, facilmente, o que a gente vai fazer? A gente tem um número complexo. O número complexo ele é o seguinte: z igual a r vezes e i θ. Como esse número é e elevado a i θ, significa que o r é igual a 1. Então, r é igual a 1. Então, você vai ter z igual a e i θ, que por sua vez é igual ao cosseno de θ mais o i seno θ. Beleza? Só que o que a gente quer é o módulo de z. O módulo de z tem que fazer z vezes o z conjugado, tirar a raiz. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer que o módulo de z é igual a cosseno θ mais i seno θ vezes o conjugado, que é cosseno θ menos i seno θ. Então, tudo isso aqui eu tenho que tirar a raiz, que é o que está expresso bem aqui. Trocando de cor.
É o que está expresso aqui, né? É o que está expresso aqui. Bom, se você fizer aqui a conta, ó, cosseno θ vezes cosseno θ dá cosseno quadrado de θ. Aí, cosseno θ vezes menos i seno θ, vou colocar bem aqui de lado, vai ficar menos i seno θ cosseno θ. Aí, i seno θ vezes cosseno de θ, positivo, né? Vai ficar mais i seno θ cosseno de θ. A gente já percebe claramente que isso aqui vai se cancelar. E quando você faz i seno θ vezes menos i seno θ, observa, i seno θ vezes menos i seno θ. Observa que vai ficar menos, né, esse menos aqui, ó, menos i ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Só que i ao quadrado é menos 1. A gente sabe disso, né? Então, eita, faltou espaço aqui. Então vai ficar o seguinte, trazendo bem para cá. Vai ficar aqui menos 1 seno θ ao quadrado. Então, por isso que fica positivo aqui, elevado a meio, né? Ou seja, a raiz. Só que a soma dos quadrados do cosseno e do seno de qualquer ângulo é 1. Então, fica 1 elevado a meio, que dá 1. Então, está provado que o módulo desse número complexo aqui é θ, é elevado a iθ, 1. Tá? Certo. Outro exemplo que a gente tem aqui é o que ele pede aqui para mostrar. Existe essa relação aqui, né? Existe essa relação. Bom, o que a gente vai fazer? Z elevado a menos 1 é 1 sobre Z. E a gente sabe que quando você vai dividir, que aqui o 1 ele tem uma parte como se ele fosse Z, desculpa, como se ele fosse 1 mais 0 vezes I. Ou seja, eu só tenho uma parte real. Então você, quer queira ou não, você tem um número complexo aqui com a parte imaginária igual a 0. Então, como é que a gente divide um número complexo por outro? Você multiplica pelo conjugado complexo do denominador. Então, está aqui e está aqui. Então, vai ficar esse número aqui em cima, né? Esse conjugado complexo em cima. E a gente sabe que da aula passada, né? E até já mostrei para vocês, que o produto do número complexo pelo conjugado complexo dele dá a soma dos quadrados da parte real mais a parte imaginária. E aí, o que vai acontecer? Separando, e, né, porque eu posso fazer isso, posso colocar eles no mesmo denominador, você tem x, essa parte sobre x quadrado mais y quadrado, menos, né, que está aqui, i vezes y sobre x quadrado mais y quadrado. Então, só para mostrar essa fórmula, mostramos, né? Mostramos. Bom, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho agora aqui diversos problemas, né? Diversos problemas. Eu vou resolver alguns para vocês aqui. Deixa eu ver quanto